Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula, né? Nossa aula aí antes das férias, que vocês já estão de férias, mas a secretaria resolveu dar férias, né? Então vamos dar continuidade falando sobre reprodução. Hoje vamos começar a falar sobre reprodução sexuada nos animais, certo? Sou a professora Kilma da disciplina de Ciências. Reprodução dos vertebrados, né? Vamos dar início. Vertebrados vocês já devem ter ouvido falar. Então, vamos lá. Vertebrado são os animais que possuem vértebra, né? Coluna vertebral. Aqui a gente vê a foto de uma perereca, né? Elas se acasalando. Jabuti. Galinha. Temos a mosca também. E o macaco. Então, aqui todos a gente percebe a reprodução, né? A gente vê que a reprodução é interna desses animais. E aí, o que há em comum nessas fotos? Nessas fotos, o que há em comum? É a forma de reprodução, né? Eles se reproduzem de maneira interna, né? Reprodução interna. Aí aqui é o produto da reprodução, né? O ovo do jacaré, o jacaré eclode do ovo, né? Os porquinhos, e aí tem a amamentação. E do ser humano, né? Uma grávida, que sou eu, quando eu tava grávida do meu baby. Mas qual é a forma de reprodução dos animais vistos na foto? Vocês já sabem responder, né? Então, a reprodução dos peixes, na grande maioria, ela ocorre por fecundação externa. Então, na grande maioria, não é todos os peixes não que se reproduzem por fecundação externa. Como é que acontece? Os machos, eles lançam os gametas, no caso, os espermatozoides, sobre os óvulos da fêmea. A fêmea, ela solta de uma vez só uma quantidade enorme de óvulos. E esses óvulos, depois de fecundados, se transformam em ovos. Então, o que é que acontece? Os machos, eles liberam gametas, espermatozoides, certo? Para que esses espermatozoides possam fecundar os óvulos da fêmea. Sendo que a fêmea também já solta seus óvulos na água, o macho solta os espermatozoides na água, e aí os espermatozoides vão em busca dos óvulos e fecundam os óvulos, certo? E depois desses óvulos já fecundados, eles vão se transformar em ovo. Ah, então o ovo do peixe tem casca, professora? É igual aquele ovo de galinha? Não. Ovo de peixe, os ovos dos peixes, eles são sem casca, só que eles são protegidos por um tipo de gelatina, certo? Aí depois do desenvolvimento, os ovos eles eclodem, ou seja, se abrem e deles saem larvas chamadas alevinos. Então, o ovo do peixe, os óvulos, né, já fecundados, se transformam em ovo. E aí o ovo ele vai eclodir, ou seja, vai abrir, e dele vai sair umas larvinhas chamadas alevinos. Tem um vídeo, pessoal, sendo que eu vou mostrar no final, certo? Da reprodução do beta. Então, é importante a gente saber o quê? Que alguns peixes, eles possuem um órgão copulador. Esse órgão, ele possibilita que os espermatozoides sejam colocados no interior do corpo da fêmea. Dessa forma, ocorre a fecundação interna. Então, alguns peixes, eles têm fecundação interna, sim, porque eles têm um órgão copulador que consegue encaixar esse órgão copulador na fêmea. E é o caso dos tubarões, certo? Então, a fecundação dos tubarões é interna, porque os tubarões eles têm um órgão copulador. Aí, a reprodução do cavalo marinho, né? Como é que acontece também?
a fêmea, ela coloca seus ovos em uma bolsa incubadora dentro do macho. Então, a fecundação também aqui é interna, porque ela não libera os ovos na água, né? O que acontece? A fêmea pega os ovos dela e vai e coloca dentro de uma bolsa no cavalo marinho macho. Então, a gente vê aí, né, que é o macho que vai guardar, vai gerar os filhotes de cavalo marinho. E ali eles são fecundados pelos espermatozoides do macho e então os embriões se desenvolvem. Então a fêmea, ela pega e insere seus óvulos dentro do macho, e dentro do macho esses óvulos são fecundados pelos espermatozoides dele, no caso o cavalo marinho macho, que já tem seus espermatozoides dentro dele, e aí ocorre a fecundação. Então vamos entender. Sou o cavalo marinho macho e dentro de mim tem espermatozoides. E aí vem uma fêmea e inocula e coloca os ovos dela dentro de mim, macho. E aí esses ovos são fecundados porque em mim já tem um desses espermatozoides, certo? Então, na reprodução dos cavalos marinhos, acontece dessa forma, né? A gente vê na natureza que a grande maioria são as fêmeas que geram os filhotes, né? A sua prole. Só que aí a gente percebe aqui no cavalo marinho que é o macho que está gerando, certo? Temos também um vídeo, eu vou mostrar para vocês logo mais. Então, essa aula é bem rápida, certo? Vamos agora para a atividade. É a atividade 1, viu, gente? O que é que eu vou querer? Eu quero apenas que vocês escrevam o que vai... Isso que tá em amarelo. Essa atividade, né? Escrever, bota a carta 1 e aqui embaixo a carta 2, o próximo slide, que é o carta 3. E depois vocês vão organizar na ordem, certo? Vamos ver. Cada uma das milhões de células ovo se desenvolve dando origem a milhões de formas intermediárias ou larvas chamadas alevinos. Carta 1. Um macho mais colorido e vistoso do que as fêmeas, na época da reprodução, realiza uma dança nupcial que atrai as fêmeas para perto de si. Carta 2. A dança nupcial do macho é um comportamento adaptativo, porque garante que os gametas masculinos serão eliminados próximos dos gametas femininos, já que a fertilização ocorre na água. Sem essa proximidade, os gametas podem se dispersar na água e morrer. Carta 3. Certo? Então, vocês vão escrever carta 1, carta 2 e carta 3 no caderno. E depois vai colocar na ordem, como eu vou pedir aqui. Leiam as cartas e organizem-nas em ordem de acontecimento. Aí você, embaixo, depois que escrever aquelas coisas que estão em amarelo, aí embaixo você vai escrever aqui, leia as cartas e organize em acontecimento. E vai colocar a resposta. Você vai colocar na ordem na ordem que acontece cada fato. Primeiro acontece o fato da carta 1, depois da carta 3, entendeu? Na ordem que acontecem os fatos. Ali, aquelas cartas são falando sobre a reprodução. O que é que acontece primeiro? O que é que vem no meio? O que é que vem depois? O que é que vem por fim, entendeu? Aí vocês vão só colocar carta 1, carta 2, ou carta 3, ou carta... Depende da ordem de como vocês acham que acontece, certo? Então, sobre a reprodução dos peixes é aquilo, gente. Nessa atividade é um complemento de como acontece, né, a reprodução. A gente sabe que para haver reprodução é preciso que haja todo aquele clima, né, de acasalamento, os machos, as fêmeas. No reino animal é dessa forma, certo? No caso dos peixes também. E aí tem uma atividade 2 também. Vamos lá. Uma outra atividade, certo?
certo? Aqui, ó, deixem os peixes se reproduzirem. Defeso. Vocês já ouviram falar o defeso da lagosta, o defeso da albacora, não sei, o defeso do peixe-tal. Mas o que é defeso? Defeso, vamos acompanhar comigo, é a paralisação temporária da pesca para a preservação das espécies, de acordo com a lei. Pode ser definida por uma determinada espécie ou para todo um ambiente. Em geral, se limita a um período fixo anual, visando proteger a época de reprodução ou de recrutamento, período em que os juvenis atingem certo tamanho e maturidade de reprodução, de reprodutiva, e recrutam os estoques adultos, sujeito à pesca. Que a gente vê o cartaz, defesa da sardinha. Aqui em Baía Formosa a gente tem muito defesa da lagosta, Então, vocês entenderam o que? Que é o período que acontece a paralisação, da pesca do animal ou do peixe. Por quê? Porque, por exemplo, antigamente as pessoas, eu pegava muita lagosta em tal canto, nas pedras, pegava muita lagosta, não sei o que. Antigamente eu pegava muito peixe tal, antigamente era muito peixe tal. Só que a gente tem que perceber que antigamente as pessoas não, tipo, não tinham respeitavam o defeso, Hoje não, hoje a gente vê, não tá no tempo da lagosta, mas as pessoas continuam pescando lagosta, pescam de forma errada, pescam as lagostas novinhas, e essas novinhas como é que vão crescer para se reproduzir? Então, se não pescar as novinhas, elas vão crescer, vão se reproduzir e vai ter mais lagostas durante o tempo, Mas se pegar as novinhas, elas não vão conseguir se reproduzir. Tem que pegar as que já estão, como diz no cartaz, Que já estão fora do período reprodutivo. Porque o defeso é o período que aquele animal está no período de reprodução. Então, deixa ele lá se reproduzir. Depois que ele passar do tempo do período de reprodução, aí pode pescar. Não só para lagosta, mas para vários outros peixes. Aqui a gente vê o defeso da sardinha, Que é de 15 de junho a 31 de julho. Tem também o defeso do caranguejo, Que é muito importante no mangue. Certo? Aí, o que é a atividade? A atividade você vai organizar, não precisa ser com os colegas, uma entrevista com uma pessoa de comunidade de pescadores, Muito difícil pra gente, moradores de região, com pessoas que costumam pescar ou trabalhar em frigorífico de pesca ou peixaria. Então, vocês vão fazer uma entrevista com algum pescador, com alguém que costuma pescar, não precisa ser pescador profissional, alguém que costuma pescar, certo? Não precisa sair de casa. Se vocês tiverem dificuldade de fazer essa atividade, não tem problema, deixa para fazer depois que passar a quarentena, mas eu vou querer ver, certo, gente? E as perguntas, Vocês vão fazer essas perguntas aqui, ó. Onde você costuma ou costumava pescar? Nesse local, qual tipo de peixe é mais fácil pescar? Por quê? Qual é a melhor época do ano para pescar o peixe, Qual é o período de acasalamento e o de desova desse tipo de peixe? Esse tipo de peixe migra na época da reprodução? As pessoas deixam de pescar esse peixe durante o período de reprodução? A última pergunta, Como você aprendeu tudo isso? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão copiar essas perguntas no caderno, vocês vão colocar assim, atividade de pesquisa.
Copie essas perguntas. Se tiver um pescador na sua casa, faz essa entrevista com ele. Ou com seu vizinho, faz com ele, coloca a máscara, vai lá na casa do seu vizinho e pergunta. Ou a seu avô, seu tio, algum pescador. Faça essa entrevista, anote a resposta no caderno que eu vou querer ver de todo mundo, gente, de todo mundo, certo? É muito importante essa pesquisa. Agora vamos ver o vídeo da reprodução dos peixes, certo? Olha, gente, vocês vão ver agora tudo que tem no meu celular, inclusive no WhatsApp. Vamos. Pronto. Aqui é a reprodução do cavalo marinho. Gente, desculpa, meu celular tá descarregando. Vamos lá. Vamos, cavalo marinho, se reproduza para mim poder ver. Ai, gente, calma. Pronto. Tá vendo que a fecundação do cavalo marinho é interna, certo? Ele não libera os ovos na água, não libera os espermatozoides na água. O que acontece? A fêmea, ela inocula seus ovos no macho. A fêmea é a de cima e o macho é o de baixo. Tá vendo? A fêmea fica colocando os ovos dela dentro do macho. E o macho que vai fecundar com seus espermatozoides, né? Que já tá dentro do guardar os filhotinhos. Vamos sair aqui agora do reprodução do peixe beta. Calma que está carregando. Pronto. Debaixo destes arrozais calmos e tranquilos, nada um pai com personalidade dupla. O peixe lutador siamês ou beta macho não deixa barato. Os betas são muito vendidos como animais de estimação porque são bonitos, mas são muito agressivos. Só se pode ter um macho desses por aquário. Os machos sobem à superfície para engolir ar e continuar lutando. Mas quando chega a hora de acasalar, esses machos põem as manguinhas de fora e começam a fazer bolhas. Esses machos, com instinto de ninho, criam gentilmente um berçário flutuante. Depois, na força bruta, ele luta para submeter a fêmea. E eles dando o abraço nupcial. Os ovos dela e os espermatozoides dele não se percam. O macho suga os ovos fertilizados e os cospe dentro da manta de bolhas, onde ficam seguros e o pai pode observá-los. Então, gente, viram aí como é que acontece? Ai, meu pai do céu. Viram aí, né, como é que acontece? Pronto, voltamos a essa tela. Vocês viram ali como é que acontece, né, a reprodução do peixe beta. O macho, ele forma bolinhas em cima do aquário e depois ele vai lá, dá o abraço nupcial na fêmea. Eles são muito brutos, os peixes beta. Então ele pega a fêmea à força mesmo e abraça ela, aperta ela para que os ovos dela saiam e aí ele possa fecundar com seus espermatozoides. Aí ele vai e ele caça, ele pega os ovos da fêmea e leva lá para a bolinha, que já tá lá, que é onde é que tá os espermatozoides dele. E é dessa forma que os peixes beta se reproduzem. E aí os peixes, a grande maioria dos peixes, né? Eles se reproduzem assim, de forma externa. Cada peixe, o macho libera o espermatozoide, a fêmea libera o óvulo na água, e aí o espermatozoide fecunda o óvulo na água e forma o ovo. Então, e é importante que os peixes eles estejam próximos, que é para os ovinhos não se perderem na água, né? Assim, ir para muito longe, não encontrar nenhum óvulo. Certo? Então, gente, é isso. Desculpa pelos improvisos aqui. Eu fiz pelo celular, porque meu computador quebrou. Meu celular também. Eu já tô com um celular emprestado.
Viu? Então, é isso, pessoal. Mão na massa e agora vocês estão de férias.